Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer esse pão recheado caseiro que fica simplesmente maravilhoso. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então vamos lá começar nossa receita. Para essa receita a gente vai começar misturando 1/4 de xícara de óleo, mais um ovo, mais 2 colheres de sopa de queijo ralado, mais 2 colheres de sopa de açúcar. Você vai misturar muito bem e vai adicionar 5 gramas de fermento biológico seco, que é o equivalente a meio sachê. Mistura muito bem e vamos acrescentar 1/4 de xícara de leite morno. Após acrescentar o leite, você vai misturar um pouco mais e já vai começar a acrescentar a farinha de trigo. Nesse caso, gente, é farinha de trigo sem fermento, tá? Você vai acrescentando a farinha de trigo e misturando aos poucos, tá? Eu estou utilizando aqui um fouet, mas pode ser com espátula também, ou se você preferir, você pode até fazer na batedeira, caso você tenha planetária com aquele gancho que é para as massas pesadas. Eu fui acrescentando a farinha aqui, troquei o meu utensílio, tá? Eu tô usando uma espátula agora para poder conseguir misturar melhor. Gente, eu separei, na verdade, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, mas eu não vou utilizar totalmente essa quantidade, por isso que é bom você ir adicionando aos poucos para você ir sentindo a textura da massa. Como eu já falei para vocês, eu estou adicionando aqui a farinha aos poucos, tá? Você vai percebendo aí que a massa vai ficando cada vez mais pesada. Quando chegar nesse ponto que vocês estão vendo, vocês vão retirar o excesso da espátula e vão começar a finalizar com as mãos, tá? Eu separei 2 xícaras de farinha de trigo, mas eu não usei as duas, tá, gente? Eu tô aqui amassando a minha massa para poder unir o restante dessa farinha que ainda tá no bowl, mas eu não vou adicionar a farinha de trigo completamente, até porque eu vou precisar polvilhar um pouquinho na bancada daqui a pouco. Para saber que a sua massa tá no ponto, ela vai ficar assim, desgrudando completamente do bowl. Aí eu adicionei um pouquinho de farinha na minha bancada e agora eu vou começar a trabalhar essa massa para sovar. Gente, para fazer a sova é muito simples, tá? Dessa forma que eu tô mostrando aqui. Você estica a massa e volta e vai repetindo esse movimento aí até deixar essa massa bem macia e com uma textura mais lisa. E na medida que você vai sovando, você percebe que a massa também vai ficar mais elástica. Esse tempo de sova é em torno de uns 10 a 15 minutinhos, tá? Vai depender também da intensidade que você vai fazendo essa sova. E se quiser fazer na batedeira, também não tem problema. Contanto que você tenha o batedor de gancho, que normalmente vem na batedeira planetária, você consegue fazer essa sova na batedeira. Pronto, gente, após a minha sova aí de 10 minutos, eu fiz uma bolinha e coloquei a minha massa de volta no bowl e deixei aí descansando por 30 minutos. Após os 30 minutos, eu retirei o pano e voltei com a minha massa para a bancada, tá? Polvilhei novamente um pouquinho de farinha de trigo e coloquei a minha massa na bancada para poder abrir. Eu fui abrindo, gente, com as mãos inicialmente, só para dar uma espalhada na massa, e depois eu fui abrindo com um rolinho para poder auxiliar para deixar ela um pouco mais fina. Nesse caso aqui, eu não dividi a massa em várias porções porque eu queria fazer um pão só. Mas se você quiser dividir, você pode dividir em porções pequenininhas e fazer vários pãezinhos recheados. Ou se você quiser fazer um pão maior, você pode abrir a massa mais fina do que a espessura que eu abri aqui e ele vai ganhar mais comprimento.
Após esticar a massa, eu vim fazendo uns cortes na lateral, de um lado e depois do outro, tá? Só que eu não fui com esses cortes até o meio da minha massa, porque eu precisei deixar o espaço aí de onde eu vou colocar o meu recheio, tá? Gente, o recheio pode ser qualquer recheio da sua preferência. Eu estou utilizando aqui carne de sol triturada e queijo manteiga, tá? Mas pode ser frango, pode ser presunto e queijo, o recheio que você quiser. Nesse caso aqui, eu estou utilizando 100 gramas de queijo manteiga e 100 gramas de carne de sol triturada. Fui organizando aí para tentar deixar eles mais centralizados e agora eu estou fechando o meu pão. Peguei as pontinhas, como vocês estão vendo, e fui trazendo aí até a metade mais ou menos do tamanho do meu pão e apertando bem a lateral para evitar que esse recheio vazasse. Agora eu vou começar a trançar o meu pão, tá? Nesse caso, gente, o comecinho eu deveria ter fechado um pouco mais, tá? Não precisava dessa abertura, mas eu já tinha feito dessa forma, eu não quis retirar para fazer de novo. Mas o restante vocês vão ver que ficou bem fechadinho, ficou mais bonito. Cada tirinha dessa que você vai colocando de um lado para o outro, você aperta bem para ela aderir, tá? Na massa que já está embaixo. E na última você deixa bem justinha para não acontecer de abrir durante o tempo que vai assar. Após terminar de modelar, né, o seu pão, você vai colocar em uma forma untada. Eu estou usando aqui essa forminha, que ela já é no tamanho que eu sempre faço pão aqui em casa, mas pode ser qualquer tipo de forma. E em seguida você vai colocar o pano por cima e vai deixar fermentando por mais 40 minutos. Após os 40 minutos, como vocês podem ver, ele cresceu um pouco mais. E agora eu vou pincelar uma gema. Aqui só tem uma gema com um pouquinho de sal, tá? Eu bati e agora eu tô pincelando. E por cima dele, eu vou polvilhar um pouquinho de queijo ralado. Quando passar a gema, tenta não deixar escorrer para a lateral, para não ficar difícil na hora de você retirar o pão, tá? E agora eu vou levar o meu pão para assar em forno médio pré-aquecido. Em relação ao tempo, vai ficar cerca de uns 20 a 25 minutos, vai depender também da temperatura do seu forno. O importante é que ele saia assim, bem dourado e bem bonito. Depois de assado, gente, eu esperei uns 10 minutinhos só para diminuir um pouco a temperatura e já retirei ele da forma. E tá pronto o nosso pão. Gente, esse pão fica uma delícia, a massa fica bem fofinha e como eu falei para vocês, o recheio pode ser qualquer recheio da preferência de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. Eu só cortei esse pão, gente, depois que ele estava frio, tá? Para poder sair uma fatia mais perfeita. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não saia do vídeo sem deixar o like, se possível, compartilhe com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.